relação ao Kaique Brito, como vocês acompanharam, momentos muito comoventes, inclusive da irmã da Stephanie Brito saindo do hospital no sábado, porque como ele foi atropelado na noite de sábado, não é levado para o Hospital Miguel Couto, um hospital público no Rio de Janeiro, foram lá que aconteceram as primeiras, foi lá que aconteceu, inclusive, as primeiras visitas, inclusive, da irmã. Não era uma visita propriamente dito, porque ele estava na UTI, ele continua sedado, entubado, múltiplas fraturas e, principalmente, o que mais preocupa é o traumatismo craniano, né? Que realmente é uma coisa que preocupa bastante os médicos, mas como o estado dele estabilizou, então, quanto mais o tempo passa, se ele permanecer nesse estado, mais aumentam as chances de uma recuperação e, quem sabe, queira Deus, até sem sequelas. Tem um último boletim que eu vou ler para vocês daqui a pouco, já falando, porque ele foi submetido nesse final de semana a novos exames, né, para detectar atividade cerebral, para detectar se houve um desinchaço do cérebro, como é que estão os outros órgãos afetados, que os médicos ainda não contaram para a gente quais são. Mas quando se fala em politrauma corporal, é porque órgãos importantes foram atingidos no choque. E é isso que ainda não foi definido para nós da imprensa, talvez para os familiares, mas eles estão sendo bastante discretos em relação a isso, mas logo poderá constar de algum novo boletim. O que hoje a gente tem de atual, além das imagens do acidente que foram postadas e mostradas na televisão e postadas em todas as redes sociais, muita gente se mostrou indignado sem motivos, vamos dizer assim, porque essas imagens só foram liberadas, gente, com corte, né, do momento em que houve o choque do carro com o corpo do Kaique Brito. É uma imagem que só quer mostrar como é que o acidente aconteceu. E essa imagem, o que ela traz de verdade? O depoimento do motorista, que não mentiu, porque ele falou no dia do acontecimento, ele não fugiu, ele fez teste, ele não estava embriagado, ele mesmo chamou o socorro no corpo de bombeiros, não é? E ele falou, olha, eu estava vindo, ele está garantindo que ele estava em velocidade normal, aí é até 70 km por hora, mas o prefeito do Rio de Janeiro já disse que vai reduzir tudo isso, vai reduzir, passar de 70 para 50, porque é uma área de praia, muita gente transitando, nem todo mundo respeita a faixa de pedestres, então, para garantir a segurança, vai ser assim daqui para frente. Mas o motorista disse, ele apareceu do nada, ele apareceu de repente no meio da pista e correndo. Eu tentei desviar, eu não consegui, e isso as imagens comprovam, sem necessariamente ter que mostrar o momento da batida, né, contra o corpo dele, e foi isso, só isso. Aí o pessoal não precisava, olha a família já tem conhecimento das imagens, e depois ontem o Fantástico mostrou essa daí, olha, que é o Bruno de Luca, com quem o Kaique Brito estava no quiosque da Dona Maria, lá na Avenida Lúcio Costa, que viu o atropelamento, e ele ficou em choque, ele ficou desesperado. O choque, aliás, não é para todos os amigos, familiares e para o público no geral, porque é um garoto de 34 anos que a gente conhece desde pequeno, trabalhando em novelas, trabalhando com a irmã, com a Stephanie Brito. Você fala, meu Deus, isso sem contar que mãe e o padrasto dele, o Joe, sofreram um grave acidente de carro no mês passado, em agosto. Graças a Deus já estão aí recuperados. Mãe esteve no hospital, viu o filho, deu um depoimento hoje, inclusive, dizendo que bota a maior fé que ele vai se recuperar. Ela saiu de lá otimista. A mulher dele também, a mesma coisa, não é? A Stephanie, que está lá desde sábado, tadinha, muito emocionada, deu aquela primeira entrevista para a imprensa que abalou o coração dos fãs em todo o Brasil. Ela não quis dar uma entrevista, mas ela queria muito agradecer o que ela já sentia como apoio do público e como uma corrente de solidariedade de todo mundo, não é? Orando, fazendo preces pela recuperação do irmão dela. E isso fez com que, meu Deus do céu, todo mundo chorasse bastante também com a Stephanie Brito. Então, vou ler para vocês agora, porque olha, tem o depoimento do motorista.
Porque é o seguinte, vocês viram as imagens, nas imagens dá para mostrar que realmente ele não mentiu, o Kaique apareceu de repente, apareceu correndo, é um local que não tem a maior iluminação, já era noite alta, aquela coisa toda, mas falta esclarecer um detalhe. Ok, ele saiu correndo, ele saiu de repente, né? O motorista não teve como desviar, mesmo porque ele estava com uma passageira, com uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos ele estava transportando, é um carro de aplicativo. Agora, se ele tem razão nesse ponto, a polícia ainda precisa apurar uma coisa, que é qual era a velocidade do carro naquele momento. Né? O Kaique saiu, aquela coisa repentinamente, mas talvez se o motorista não estivesse em alta velocidade, poderia não ter atropelado. Mas nada disso está provado, porque ele garante na polícia, esse é o novo depoimento dele, que realmente ele estava na velocidade permitida. Ele não estava além dos 70 km por hora e nem chegava a 70 km por hora, mesmo porque, é isso que eu acabei de falar para vocês, ele transportava passageiro, transportava criança e não jamais iria exceder a velocidade, o limite de velocidade. Isso foi o que ele garantiu na polícia. Ele pode, dependendo, ainda não foi cravado isso. No dia do acidente, que ele foi para a delegacia, ele foi autuado por lesão corporal de trânsito, mas ainda não está batido o martelo.